Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco, eu sou arquiteto e hoje nós vamos conversar sobre quadros. Tá, mas nós já falamos sobre paredes, nós já falamos sobre outros elementos de decoração que a parede pode ter, porém nós sempre esquecemos dos quadros. Procurei um lugar hoje que não tinha quadro nenhum na minha parede, para que eu possa conversar com vocês sem uma poluição visual e estética de que aquilo é o ideal, porque na realidade não existe uma regra básica. O quadro nós escolhemos para o ambiente e ele vai se comportar da melhor maneira possível no ambiente correto para ele. Por quê? Muitas pessoas vêm até mim e perguntam ou questionam o que podem fazer em suas paredes porque acham que sua casa está pelada, entre aspas, ou que praticamente as paredes são muito grandes e elas não sabem o que fazer. Muitas vezes elas correm atrás de um papel de parede, ou um quadro gigantesco na parede, ou um monte de quadros que acabam não sendo a composição ideal. Primeiro de tudo, é analisar a parede e analisar o entorno, analisar todo esse espaço. Porque o quadro, ele é o elemento de decoração para aquele espaço, e não um único elemento de decoração. Ele tem que fazer parte da composição geral dessa casa, parte da composição geral desse espaço. Então, ou seja, o quadro ele pode ser um ambiente de destaque, você entra num ambiente, você já vê o quadro, ou ele simplesmente pode ser um complemento, como um lenço na lateral do paletó, ou um colar ou brincos. O quadro ele deve fazer parte dessa composição, porém, ele deve transmitir a personalidade de quem está ali naquele espaço, de quem é o dono daquele espaço, quem mora ali, quem reside ou quem trabalha, para que as demais pessoas que venham até esse espaço consigam identificar essa personalidade que, sem dúvida, é muito interessante. Podemos fazer as mais diversas composições de quadros. Quadros grandes, um único quadro na parede, composição com quadros menores, vários conjuntos de quadros, e daí a gente pode mudar os estilos, mudar as molduras, colocar mais personalidade como fotos de família, itens de viagem, locais que você gosta do mundo, ou mesmo obras de artes de vários artistas. Por exemplo, podemos fazer uma galeria só de artistas brasileiros, ou artistas modernos, ou artistas clássicos. Ou fazer um mix de tudo, que é o que eu mais gosto também de fazer. Ou colocar um quadro que ele vai fazer a composição das cores. Ele não vai se sobrepor às cores. Por exemplo, um ambiente todo escuro e um quadro colorido, como nós já fizemos e mostramos para vocês em alguns momentos. Podemos fazer um ambiente todo numa cor e o quadro ser o sobretom, ou seja, um tom igual àquele que existe na composição. Não existe regra da parede atrás também. Pode ser uma parede colorida, pode ser uma parede que já possui algum trabalho, por exemplo, um 3D, ou um tijolo aparente, ou mesmo um boiserie, qualquer outro tipo de trabalho e até mesmo um papel de parede. Porque essa composição, ela tem que ser a composição total da sua casa. Não fique preso a engessamentos sociais ou a posicionamentos que você deve colocar em função do quadro. Ou, por exemplo, não se usa quadro na frente de papel de parede. Quem disse isso? Muitas vezes pode ser uma composição muito legal e muito ideal. Para isso que serve o arquiteto, para isso que nós estamos aqui, para poder auxiliar o cliente da melhor maneira possível. Daí cai a pergunta, qual a altura desse quadro? Não existe uma altura correta, ou seja, padrão para todos os quadros. É a altura do observador? É a altura do batente da porta? Ele não pode ultrapassar o batente da porta? Não existe essa regra. É onde a gente colocar o quadro, se sentir confortável com ele, poder usar da imagem que ele transmite e daí sim a composição fica muito legal. Existem quadros que nós colocamos exatamente acima do sofá, uns 10 centímetros do encosto do sofá. Outros nós colocamos a 10 centímetros do chão ou poucos centímetros de uma cadeira, porque se a pessoa estiver sentada ali naquela poltrona, ela precisa usufruir daquela imagem, ela precisa usar toda aquela obra de arte, toda aquela cultura que o quadro vai agregar à vida dela. Também podemos fazer composição com outros itens que não são propriamente ditos quadros, como os famosos pratos de parede. Itens de uma decoração ibérica trazida pelos portugueses, que é muito usual nas nossas casas. Mas se você ainda tem dúvida, ou se você quer ainda um auxílio com quadros, é só me chamar que a gente conversa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!